Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Vigia 11. No dia de ontem, sexta-feira, saiu o último relatório gerencial do mês de setembro do Vigia 11 e esse relatório veio com boas notícias para quem é cotista do Vigia 11. Então fique aí comigo até o final do vídeo, eu vou mostrar quais boas notícias são essas que vai assim diminuir o risco de se investir no Vigia 11, trazendo assim uma certa medida de segurança. Antes de analisarmos lá o seu relatório gerencial, vamos ver aqui alguns indicadores com respeito ao Vigia 11, vamos ver como ele tem se desempenhado. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu agradecimento, e deixa aí nos comentários se você também é cotista do Vigia 11, e se é, quantas cotas que você tem atualmente. Eu sou cotista do Vigia 11, no momento tenho assim 350 cotas, mas não é porque eu invisto que você também tem que investir. O Vigia 11 ele é um fiagro um pouco mais arriscado, então você tem que ter ciência de quais são os riscos de se investir nesse ativo. Por isso que eu sempre falo, estude antes de se investir. Não invista em algo que você não conheça, beleza? Então vamos lá, pessoal. O Vigia 11, como eu já falei, é um fiagro da gestora Valora. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,35. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os R$ 8,80, que foi a sua mínima, e os R$ 10,64, que foi a sua máxima. Essa mínima ele atingiu quando a Languiru ela deu aquele calote, né? Seu dividend yield no momento está aqui de 17,54%, um bom dividend yield. E ele já pagou aqui nos últimos 12 meses, no acumulado por cada cota, R$ 1,64. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota do Vigia 11, você já teria recebido em dividendos R$ 1,64. Tirando como referência aqui os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização de aproximadamente 10%. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial por cota do Vigia 11 é os R$ 9,50. Então esse é o valor justo do Vigia 11. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 9,35. Então no momento ele está um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. Ele está com desconto aqui de 2%, já que o seu preço sobre PVP está de 0,98. Sempre lembrando, sempre que um fundo imobiliário ou fiagro estiver o P sobre PVP acima de 1, quer dizer que ele está com ágil, então ele está custando mais caro, proporcional ao valor que o P sobre PVP ele estiver. E se ele estiver abaixo de 1, quer dizer que ele está com deságio, no caso está custando mais barato do que ele realmente vale. E o desconto também será proporcional ao valor que o P sobre PVP ele estiver. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 821 milhões de reais. Conta com um pouco mais de 100 milhões em caixa, então ele tem um caixa aí muito interessante ainda para ele fazer futuros investimentos. E conta com um pouco mais de 151 mil cotistas. Tem uma boa liquidez em média diária de 3,9 milhões de reais, então você aí não terá maiores dificuldades em comprar e vender. Seu último rendimento anunciado foi aqui de 12 centavos por cada cota. Ele realizou o pagamento lá na quinta-feira e esse valor correspondeu a um rendimento de 1,26%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico, né, de pagamentos desde que ele começou lá no mês de março de 2022 para cá. E podemos notar que esse ano de 2023 ele tem pagado um pouco menos em dividendos do que no ano de 2022. Agora vamos aqui, pessoal, analisar o seu último relatório gerencial. A gestão diz o seguinte, que ele encerrou o mês de setembro de 2023 com 94,6% de seu patrimônio alocado em CRAs. Então, seu principal investimento são os certificados de recebíveis do agronegócio, que estão distribuídos em 27 ativos, no caso 27 CRAs. Totalizando um investimento assim de 777,5 milhões de reais. E o restante do dinheiro, no caso do seu patrimônio, está disponível em caixa, né, para poder fazer assim futuros investimentos. Ele menciona aqui que seu rendimento que vai ser distribuído, ou no caso que foi distribuído referente ao mês de setembro, foi de 12 centavos por cada cota, o que equivale a uma rentabilidade líquida de CDI mais 3,7%. Alguns pontos interessantes, pessoal, e no caso boas notícias que a gestão ela fez foi a seguinte. Ela menciona aqui que no mês de setembro o fundo ele adquiriu 15,8 milhões do CRA Coagril, com uma taxa de CDI mais 5%. Ele também adquiriu aqui 1,1 milhão do CRA Natecoper, com uma taxa de CDI mais 5% também. Ele também adquiriu aqui 10,5 milhões do CRA Belmiro Cadelan, com CDI mais 5,20%. E o ponto que eu considero mais interessante, mais importante desse relatório gerencial é o seguinte, que o fundo ele vendeu 69,9 milhões de reais do CRA da Bela Agrícola 2, ele vendeu também 42,5 milhões do CRA da Codribar
e 6 milhões do CRA da Santa Fé. Então ele fez esse movimento como uma maneira de diversificação da sua carteira de ativos. Então, dois ativos aqui, que é a Bela Agrícola e a Codribac, que ele tinha grandes concentrações, então ele diminuiu a sua exposição a esses ativos. Só para vocês terem uma ideia, há uns 2 meses atrás, a exposição do PL do Vigia 11 na Bela Agrícola era de aproximadamente 22%. E mais adiante vocês vão ver que caiu bastante. Então já faz aí uns 3, 4 meses que a gestão do Vigia 11 ele tem se movimentado para poder diminuir a sua exposição em alguns ativos. Então esse é um ponto muito positivo, porque quando maior a diversificação em CRAs do Vigia 11, menor vai ser os riscos. Não quer dizer que não possa ocorrer calotes, pode sim. Porém, já que ele tem uma exposição pequena a cada um desses ativos, o impacto financeiro será muito menor do que ele ter uma exposição a um ativo muito grande. Por exemplo, o Vigia 11 ele tem exposição atualmente na Languiru de 12, 13%. Imagine se fosse menos, aproximadamente 2, 3%. O calote ia acontecer de qualquer maneira, porém o impacto financeiro no Vigia 11 seria muito menor. Aqui ele fala um pouquinho sobre a questão do calote, da cooperativa Languiru, com respeito aos seus CRAs. Atualmente são 3 CRAs que a Languiru ela tem, que é a Languiru 1, a Languiru 2 e a Languiru 3. Ele fala aqui que realmente não houve o pagamento até no momento dos juros e também da amortização. Aqui a gestão menciona que continua acompanhando os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual será assim utilizado para fazer a quitação de suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos. Então agora é ter paciência, A Languiru ela conseguir aí vender os seus ativos, para que ele possa assim pagar as dívidas que ele tem para com o Vigia 11, não só com o Vigia 11, mas com outros devedores, mas com outros também que ele está devendo atualmente. E para quem acompanha as notícias da cooperativa Languiru, é notável que a presidência atualmente dela tem feito movimentações, E tem vendido algumas coisas que tem justamente para poder fazer essa liquidação, no caso, o pagamento das suas dívidas. Então mostra que pelo menos a cooperativa ela tem se movimentado para que possa resolver essa situação da melhor maneira possível e no menor tempo também possível. Aqui com respeito ao seu demonstrativo de resultados, pessoal, correspondente ao mês de setembro, podemos ver que sua receita de R$ 11.722.000, então bem menor do que no mês de agosto e no mês de julho. E essa receita veio menor justamente por causa aqui dos seus CRAs. O que é que pode ter afetado a rentabilidade, no caso a receita do Vigia 11 nesse mês de setembro? Primeiramente, a queda na taxa de juros, na taxa Selic, já que seus ativos estão indexados ao índice CDI. Então, com a queda na taxa de juros, teve um impacto direto na receita do Vigia 11. Outra questão também é com respeito aos dias úteis. Lembrando que os devedores dos CRAs do Vigia 11 eles têm que pagar os juros correspondente à quantidade de dias úteis que tem no mês. Como no mês de setembro houve um feriado, então isso também impactou no resultado final do Vigia 11. Então essas aí foram algumas coisas que podem ter afetado a receita do Vigia 11 nesse mês de setembro. Ele teve aqui também algumas despesas financeiras, que ele realizou o pagamento. E no final ele teve uma receita líquida aqui de R$ 10.353.000 e ele distribuiu o valor de R$ 10.374.000. Então podemos ver que ele distribuiu um valor um pouquinho maior, aproximadamente aí 19, 20 mil reais a mais do que ele realmente distribuiu. Mas já que nos meses anteriores ele havia feito uma receita muito maior do que o valor que ele realmente distribuiu, então ele tem assim uma reserva acumulada de resultados, que provavelmente ele usou para poder fazer esse pagamento aqui de 2 centavos por cada cota. Se descermos aqui, ele mesmo menciona que ele ainda tem uma reserva acumulada de caixa de 6 centavos por cada cota. Ele poderia sim ter usado para poder manter os seus rendimentos, de 13 centavos. Ele só teria que pegar aqui mais 1 centavo desses 6 centavos que ele tem. Mas a gestão achou melhor que distribuir exatamente o valor que ele havia gerado, usando essa reserva aqui para outra ocasião que ele considere mais importante de se usar. E aqui, pessoal, agora nós podemos ver todos os ativos que atualmente o Vigia 11 ele tem. Observe aqui que a Bela Agrícola 2 ela diminuiu bastante a sua porcentagem. Antes ele tinha aqui aproximadamente 15 a 16% do PL do Vigia 11. E agora com aquela venda que ele fez, ele passou a ter aqui 9,54%. A Codribac também. A Codribac antes ela estava aqui com uma exposição de 14, 15%. E agora passou aqui a ter uma exposição de 9,56%. Então são movimentações muito boas que a gestão ela tem feito.
e eu espero que continue fazendo para poder diminuir a sua exposição. Mesmo com essas vendas que ele realizou aqui, ele ainda tem exposição alta, a pelo menos nesses primeiros ativos aqui, ó. Pelo menos nesses 8 ativos. Por qual motivo? Porque ele tem uma exposição superior de PL a 5%. O ideal é cada CRA ter uma exposição aí de pelo menos 5%. A partir do momento que passa disso, já começa a ficar uma concentração. Então é sim muito importante, muito válido essa movimentação que a gestora está fazendo, porém, ela tem que continuar fazendo essa movimentação até ela diminuir essa exposição que ela tem nesses 8 ativos aqui superior a 5%. Então, a partir do momento que ela diminuir a sua exposição para no máximo aqui 5%, o Vigia 11 será um ativo muito menos arriscado do que ele é atualmente. Um dos maiores riscos do Vigia 11 estava justamente na sua concentração. Então, eu pessoalmente, como cotista do Vigia 11, fiquei muito feliz com essa movimentação que a gestora tem feito. E se observarmos aqui também, pelo menos essas 3 primeiras exposições que ele tem, nesses 3 CRAs, eles têm uma taxa média aqui de CDI mais 4,70%, CDI mais 4,20% e CDI mais 4,95%. Não são considerados ativos, no caso CRAs, seguros, né? Como CDI mais 3%, 3,5%, porém também não são considerados ativos extremamente arriscados. São ativos ali considerados moderados. Só para vocês terem uma ideia, alguns dos CRAs do KNCA11, que também é um fiagro da gestora Kinea, tem essa média aqui também de CDI mais 4,50%, 4,70%. Bem diferente, por exemplo, aqui da Languiru, que é CDI mais 6,75%, ou se passando de 5% também já fica um pouco mais arriscado. Então, apesar dele ter uma exposição nesses ativos aqui, não são ativos considerados de extremo risco. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que atualmente, se pegarmos todos os ativos CRAs que o Vigia 11 ele tem uma média aqui de CDI mais 5,8%. Atualmente, ele tem aqui 94,6% de todo o seu patrimônio investido em seus CRAs. O restante está disponível em caixa, 5,4%. 100% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI. Então, se o CDI ele continuar caindo, inevitavelmente ele vai também diminuir os seus rendimentos. Então, pessoal, esse é o último relatório do Vigia 11. Vem trazendo aí pontos muito importantes com respeito à sua diversificação. Então, ele tem procurado diversificar, diminuindo assim o seu risco em alguns ativos que ele tinha, no caso, a sua exposição em alguns ativos. Isso é muito importante porque começa a diminuir o risco eventual. Não quer dizer que vai diminuir o risco de calote, não é isso. Mas vai diminuir o risco financeiro caso o Vigia 11 ele venha a sofrer algum tipo de calote. E se a taxa Selic ela continuar caindo, a possibilidade de calotes cada vez fica menor, já que será mais fácil para os devedores cumprir o compromisso de pagar mensalmente o Vigia 11. Agora, esperamos, né, para ver se a gestão ela vai continuar fazendo essa diminuição aqui na exposição desses ativos que eu mencionei para vocês. E também vamos ver se a Languiru ela consegue vender alguns dos seus ativos para poder pagar as dívidas que ele tem para com o Vigia 11. Depois deixe aí nos comentários o que é que você achou desse último relatório gerencial. Gostou dessas novidades? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.